Senhoras e senhores, temas em debate do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da ABC. Mais uma vez nós estamos de volta e desta vez com uma entrevista muito especial. Nós realizamos na presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, exatamente com a presidente, a desembargadora, a doutora Hilma Aparecida Emetério, que ela veio trazer para o conhecimento da sociedade esta nova proposta conciliatória do tribunal, sem que antes se leve em consideração a composição entre as partes antes de se levar para julgamento. Esta proposta, até hoje, ela não é de conhecimento total da sociedade, esta iniciativa do tribunal, que é a composição dos conflitos. E eles elaboraram esse trabalho, já vem há anos, a 4 mãos, 6 mãos, dos vários desembargadores, mas quem tomou a frente foi a doutora Hilma e o desembargador, o vice-presidente judicial, o doutor Rafael Edson Pugliese Ribeiro, que em conjunto deram materialização a esse projeto, que ele tem o nome, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, conflitos coletivos, que é exatamente a forma moderna das partes comporem os seus conflitos. É importante assistirem esse vídeo que está dividido em 3 partes. E os senhores verão a novidade que ela tem por objetivo solucionar sem que haja a interferência direta do judiciário. E antes de mais nada, senhores, deem o seu like, se inscrevam no nosso canal e receberão automaticamente os nossos vídeos. Degustem temas em debate nessa oportunidade, nesta inédita entrevista. Muito obrigado. Doutora, queremos agradecer a recepção desta Casa da Justiça de São Paulo e nos sentimos muito honrados em poder contribuir com aquilo que esta Casa da Justiça possa tornar público tudo aquilo que é feito em prol do capital e do trabalho. A senhora? Então, muito obrigada pela acolhida, pela forma como está sendo conduzidas essas palavras. Para nós, do Tribunal Regional da 2ª Região, é sempre um prazer receber os nossos jurisdicionados, certo? Esta casa só existe porque nós tentamos trazer a paz social entre o capital e o trabalho. Como é que surgiu esse nosso bate-papo, né, Edu? Bom, acho que quanto mais descontraído, é como o direito do trabalho. Eu encaro o direito de trabalho de uma forma mais descontraída, porque ele lida com as pessoas diretamente. E as pessoas diretamente, até, deixa eu contar uma particularidade. A doutora Hilma, eu digo que ela é uma verdadeira jurista raiz. Mineira, né, doutora? Sim, sim. Se não lembro mineiro, vamos falar do tutu com feijão, daí nós vamos falar do torresminho. Eu acho que é isso que é importante. Nós temos esta descontração, porque o direito do trabalho, ele quando lida com o trabalhador, quando ele lida com as empresas, nós lidamos com tudo aquilo que lutamos todos os dias e nós precisamos desse relaxamento. E a doutora Hilma, descobrimos esta iniciativa que se iniciou lá atrás, no biênio 2012-2014, e tem um outro personagem que caminhou aqui com a doutora Hilma, que é o doutor Rafael Pugliese. Doutor Rafael Pugliese, ele, Edson Pugliese Ribeiro, é o vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho, em qual a doutora Hilma Aparecida Emetério é a presidente. E mais do que eu possa colocar, nesse breve bate-papo, a doutora Hilma vai historiar exatamente a construção desse período até chegar aos dias de hoje. Foi uma caminhada
razoável. Sim. Acreditar muito em si e acreditar na justiça, né? Agora a palavra é sua. Não vou falar mais. Pois não. Evidentemente que o objetivo do tribunal é levar a paz social. E já de muito tempo, nós sempre buscamos uma forma de solucionar as questões trabalhistas, principalmente as relativas aos dissídios coletivos, de modo a trazer o próprio interlocutor para solucionar as suas questões, porque a melhor solução sempre é aquela que os próprios interessados encontram. E, diante destas colocações, em 2012 e 2014, quando estive na vice-presidência judicial, nós tentamos criar e criamos um núcleo para solucionar esses dissídios sem a necessidade de que a decisão fosse judicial. De forma que quando as partes, já instaurado o dissídio, vislumbravam a possibilidade de solucionar de uma forma que elas pudessem contribuir com os seus conhecimentos, com as suas experiências e solucionar de uma forma pacífica e favorável para todos, a possibilidade de negociarem. E para isso, com essa criação do núcleo, criou-se um embrião que hoje se traduz no núcleo permanente de métodos consensuais de solução de dissídios coletivos. Contando com uma diferença, porque agora há também a possibilidade desta negociação, desta mediação, ela ser efetivada antes da instauração do processo. Até para todos entenderem, o conceito principal é esse. Havendo conflito, detectado o conflito, capital e trabalho, empresa ou sindicatos envolvidos, antes de se levar para o julgamento, é esta fase que é defendida e ela é implantada aqui no TRT. É isso, né, doutora? Sim. Antes, a cultura do litígio era a que era instaurada. Dessa forma, era como nós vulgarmente dizemos, vai procurar seus direitos. Exatamente. Certo? E assim, a única solução seria abrir um processo e, abrindo-se esse processo, o juiz diria quem teria razão diante das provas produzidas. No dissídio coletivo, esta questão se tornou crucial quando, com a emenda constitucional número 45, se estabelecia que as partes deveriam negociar previamente e, não se chegando a um consenso, uma das partes ou ambas, só poderiam instaurar o dissídio coletivo se houvesse comum acordo. E isso inviabilizava a solução do conflito, porque frequentemente o que acontecia é que uma das partes, geralmente o sindicato patronal, ou então a própria empresa, não concordava com a instauração do dissídio. É o ressentimento, podemos até dizer que naquela fase que os ânimos estão aflorando, né? Exatamente. Sendo que não quer dizer que em muitas situações não fosse o próprio empregado que tivesse esse posicionamento. Mas, a maioria das vezes, o dissídio coletivo não era instaurado porque a empresa, muitas vezes, não tinha nenhum interesse que cláusulas econômicas perdurassem, de formas que se negava a negociar e, não havendo comum acordo, o dissídio não era instaurado. Então, se formava o incentivo ao conflito, o incentivo ao litígio. Por quê? Porque a única forma de solucionar esta questão seria a greve. Por quê? Porque instaurando a greve, todas as reivindicações eram colocadas para julgamento. Então,
o comum era, não tendo acordo, o trabalhador partia para a greve e, tendo a greve, todas as suas reivindicações eram decididas pelo Poder Judiciário. Isso congestionava o Poder Judiciário, trazia uma intranquilidade tanto para o capital como para o trabalho. Quando houve, então, a legislação, agora recente, que determinou que o negociado prevalecesse sobre o legislado. Essa praticamente foi a ponta do iceberg que estava abaixo dos nossos olhos, que lá embaixo é o conflito. E está se conseguindo colocar em evidência? Mas levou a necessidade das partes que têm bom senso, porque a paz social é a que deve prevalecer, de verificar que todas as questões trabalhistas que envolvessem uma coletividade ficaria sem possibilidade de solução. Por quê? Porque se não existe o comum acordo, se não se quer fazer greve, porque num momento de crise econômica como estamos vivendo, a paralisação, por menor que seja, é prejudicial, não só para o trabalhador, como também para os empresários, isso se tornou inviável. E ainda, além de tudo, a própria justiça, aí já não digo a justiça do trabalho, mas o Poder Judiciário começou a construir uma visão de que é melhor o negociado do que o legislado, do que o imposto por uma decisão judicial. E isto veio através das próprias modificações no próprio CPC, que determina e que privilegia a mediação, a conciliação, a arbitragem como os meios alternativos de solução dos conflitos coletivos, dos conflitos sociais. Essa é a tendência, doutora? Sempre foi a tendência. Mas agora parece-me que todas as pessoas, parece que isso está mais materializado na mente das pessoas. Mas isso não é novidade para o direito do trabalho. Não. A Justiça do Trabalho, aqui, a segunda região, existe desde 1941, certo? E como foi que começou a Justiça do Trabalho? Como juntas de conciliação e julgamento. Primeiro, era obrigatória a proposta de conciliação. Pelo menos 2 propostas dentro do procedimento. Uma inicial e a outra final, sem as quais o processo seria nulo. Todas as negociações coletivas se passavam através das mesas redondas, no antigo, como se dizia, Ministério do Trabalho, depois passou para a Delegacia do Trabalho, certo? Em 95 tinha uma legislação de mediação. Eu vivenciei isso, a senhora está puxando exatamente isso. Normal. Isso era o normal, Isso era o normal. São outros tempos, é verdade. Trabalho, que é o direito do trabalho, que é um direito moderno, ele já nasceu sobre essa égide. Já lá, na Revolução Industrial, o direito do trabalho nasce como direito coletivo. O processo do trabalho, ele só nasce porque precisava de uma ritualística para solucionar a paralisação dos trabalhadores que resistiam aos interesses dos empregadores quando queriam aquelas jornadas exaustivas. Quando queria e impunha para o trabalhador um trabalho em condições insalubres. Então surge todo o procedimento e a forma de negociação. Nasce coletivo, nasce necessariamente como um direito que deve ser negociado. A própria OIT, ela privilegia as formas alternativas de solução. Por quê? Não é o Estado que tem que impor como deve ser conduzido
o trabalho, nem como o capital deve reagir diante de uma resistência do trabalhador, mas sim os próprios interlocutores que devem encontrar a solução mais viável e que essa solução seja durável, porque só assim a justiça alcança o seu objetivo, que é a paz social. Será que esse conceito, eu sei que, como a doutora mesmo citou, desde do tempo que ela surgiu, a Justiça do Trabalho procura essa paz. Eu penso que a crise levou a todos a encontrar uma alternativa, porque todos perdem. Também, porque, até porque, quando a crise impôs, não mais para o direito do trabalho, impôs para os outros ramos de direito a necessidade de negociar, porque não é viável e não é razoável que um litígio, por exemplo, envolvendo uma locação, ele se perdure por muito tempo. É preferível as partes negociarem e chegar a uma solução. O que o direito do trabalho já se fazia. O direito do trabalho, quando o trabalhador, no seu dissídio individual, ele ia reivindicar alguma coisa, ele preferia o mau acordo a uma sentença demorada. Ou mesmo o empregador preferia um mau acordo do que perpetuar aquele dissídio. E no dissídio coletivo, que envolve uma coletividade, e agora, com todas essas modificações que estão acontecendo, de que o pactuado em dissídio coletivo vai se sobrepor ao legislado, é melhor que as partes encontrem este caminho. Para o empregador, por quê? Ele terá a certeza de que a sua produção não será afetada por uma paralisação. E para o trabalhador, porque tem a certeza de que tem a possibilidade de sentar, de conversar e de comum acordo, através, no caso, como é o nosso caso aqui, de uma mediação, de um facilitador que é capacitado, habilitado para conduzir essa negociação, chegar a uma solução que será uma solução muito mais breve do que se instaurasse um dissídio coletivo e tivesse que aguardar uma decisão, que talvez não agradasse a nenhum dos dois. Porque não foram eles que... Não foram eles que solucionaram.